Olá, bom dia ou boa tarde. Nós iremos apresentar o nosso trabalho de geografia, que é uma análise dos personagens de história e quadrinhos que surgiram durante a Guerra Fria. Nós somos do terceiro Automação Industrial, o nosso professor responsável é o Anderson Francisco Pereira, e os integrantes do grupo são a Ana Catarina, o Ângelo, o Breno, eu, que sou o Eduardo, e o Guilherme. Bom, eu vou falar um pouco sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria foi uma disputa travada durante quase 5 décadas pelas duas superpotências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, que foi os Estados Unidos e a União Soviética. E esse período foi marcado por muitas espionagens e propagandas políticas, tanto do lado norte-americano quanto do soviético. Bom, o primeiro personagem que a gente vai falar é sobre o Buck Barnes. James Buchanan Barnes, mais conhecido como Buck, ele nasceu em Indiana no ano de 1925. Ele era órfão, filho de um soldado morto no campo de treinamento Lane, antes da entrada dos Estados Unidos na guerra. Depois disso, Buck foi meio que adotado pela tropa do campo. Nesse local, ele encontrou o soldado Steve Rogers, na mesma época em que o Capitão América também começou a ser visto na região. Acidentalmente, o Buck ele viu Rogers quando ele estava de uniforme do Capitão América. Então, para manter segredo, o Barnes pediu para ser companheiro dele. Juntos, eles combateram forças nazistas em diversas ocasiões. A última delas foi em 1945, quando ele e o Capitão América receberam a missão de ir para Londres e impedir os planos do vilão Barão Zemo. Porém, o Buck falha ao desarmar a bomba em um avião e não consegue escapar a tempo. As forças americanas tentaram encontrar ele, mas não encontraram, então ele foi dado como morto. Um tempo depois, após o fim da guerra, Buck foi encontrado por um submarino russo, que procurava pelo corpo perdido do Capitão América. O Buck estava com o corpo todo congelado, então ele estava em um estado de animação suspensa. E ele também perdeu seu braço esquerdo. Eles tentaram ver se o Buck tinha algum tipo de soro de super soldado, porém os resultados mostraram que ele não tinha nada de especial. Então o que eles fizeram foi um braço biônico e fizeram algumas lavagens cerebrais para que ele odiasse o acidente. Foi aí que ele se tornou o Soldado Invernal. Assim, ele foi conhecido como o maior assassino da União Soviética. Os soviéticos utilizavam ele como uma máquina para operações e para qualquer que fosse o tipo de batalha, contra qualquer que fosse o inimigo. Ele era o soldado ideal para a União Soviética. Então, isso representa, para o contexto que ele vivia da Guerra Fria, que existia um embate entre os Estados Unidos e a União Soviética. Os Estados Unidos com o Capitão América e a União Soviética com o Bucky Barnes. Então, o que mais que ele representava assim? Como a Marvel ela é uma empresa americana, ela tinha esse objetivo de fazer com que o lado americano parecesse melhor. Então, enquanto o Capitão América ele era o herói, o Buck ele era como se fosse o assassino, o cara do mal. Assim como eles mostram como a União Soviética ambicionava tudo aquilo que eles tinham, porque quando o Capitão América isso foi procurado, a União Soviética foi lá procurar também. Então isso mostra que eles queriam o que os Estados Unidos tinham. E também, depois de um tempo, teve um embate entre o Buck e o Capitão América, que acabou na vitória do Capitão América. Então isso também mostra, como se fosse uma representação, da vitória da Guerra Fria, ou até mesmo da vitória, na corrida espacial, que os Estados Unidos venceu, chegando na Lua primeiro. Então, Homem de Ferro. O Stan Lee, o criador do Homem de Ferro, ele já flertava há algum tempo com a ideia de criar um super-herói, que fosse um homem de negócio. Ele aproveitou o contexto da época para explorar o tema Guerra Fria e resolveu criar um herói que fosse literalmente a quintessência capitalista. Seu posicionamento ideológico já ficou marcado desde as primeiras histórias, quando enfrentava vilões da espécie do Mandarim, do Dínamo Escarlate e do Homem de Titânio. O Homem de Ferro nasceu como um herói que lutava contra comunistas. À medida que a guerra foi acabando, o Homem de Ferro foi mudando de foco, envolvendo-se em histórias diferentes e tornando-se um pacifista, recusando-se a continuar alimentando a indústria bélica. Não por acaso, havia uma pressão muito forte por parte da população norte-americana para os Estados Unidos saírem do Vietnã. O capitalismo foi apresentado como algo lustroso e brilhante,
tal que a armadura do Homem de Ferro. A concentração absurda de renda na mão de uma pessoa só parece algo tão terrível quando serve para que essa pessoa possa construir uma armadura super poderosa que combata os caras maus e salve os inocentes. E, bom, eu vou falar um pouco da Natasha Romanoff, conhecida como Viúva Negra. Então, ela nasceu no ano de 1928 na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, conhecida como URSS. A sua cidade, na verdade, foi invadida por nazistas, e gerou um grande massacre. E nesse massacre, a família toda da Natália morreu, deixando só ela sobrevivente. A Natália, ela foi resgatada por um soldado russo chamado Ivan Petrovich, e ele a levou para um centro de treinamento para espiões. Depois de algum tempo, a super-heroína ela entrou para a KGB, que era um comitê de segurança nacional russo. E nesse período, ela passou por diversos experimentos científicos para aumentar suas habilidades físicas e também a manter ela sempre com uma aparência jovem. E durante toda a sua história, ela enfrentou diversas vezes os protagonistas de personagens norte-americanos, como o Homem de Ferro e o Capitão América. Mas apesar disso tudo, no final, ela migrou para o lado dos Estados Unidos e solicitou asilo político para o governo do país, entrando mais tarde para a equipe da SHIELD. Toda essa história, ela mostra como que funcionava a representação dos conflitos entre a União Soviética e os Estados Unidos na visão norte-americana dos desenhistas e escritores do universo Marvel. No início, a Natasha era tida como uma vilã ligada às instituições reais dos soviéticos, lutando contra os mocinhos estadunidenses. O fato de ela ter as habilidades oriundas de experiências científicas mostra o resultado da corrida de desenvolvimento científico, tanto bélico quanto espacial, e toda a gama de teorias da conspiração criadas e disseminadas em virtude desse conflito. Então foi isso, espero que vocês tenham gostado do trabalho.